Fala galera, beleza? Estou aqui nada mais nada menos do que com Marina Bastos, uma contadora de histórias, e ela é especialista em storytelling. Isso mesmo, além de ter um canal onde ela conta histórias para crianças, que é uma graça, ela ainda formula histórias para empresas, histórias para pessoas. Porque a gente sabe, né, que o jeito que a gente conta uma história pode mudar até a forma como as pessoas veem o nosso produto. Então eu vou conversar com a Marina sobre o trabalho dela e sobre tudo isso que ela faz. Então, Marina, a primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: como é que surgiu na tua vida essa questão de vou ser uma contadora de histórias? Porque não é uma coisa, né, a pessoa não acorda e diz assim, eu vou fazer uma faculdade de contar história e agora vou ser contadora de histórias, né? Então, como é que foi acontecendo isso na tua vida? Bom, eu sou atriz, né? Já estudava teatro já há muito tempo. Mas é uma boa pergunta, porque todo mundo me pergunta isso, assim, como é que você começou a contar histórias, né? Eu comecei um pouco por acaso. O meu pai, ele dizia que uma boa contadora de histórias, aliás, foi antes disso, quando eu era atriz ainda, ele dizia, um ator precisa saber contar bem uma história. E eu não sabia. Eu começava a contar a história pelo final, piada, eu ria sozinha, e aí eu não chegava até o final, e ele ficava meio bravo, ele falava, não, você quer ser uma atriz, você tem que saber contar bem uma história. E aí um dia eu tava fazendo um evento, eu fazia muito evento como atriz, e um amigo me chamou, olha, você não quer fazer um evento pro Laboratório Fleury? Lá a gente precisa de atores que brinquem com as crianças antes de elas fazerem exame. E aí eu topei, e logo que eu comecei teve uma oficina de narração de histórias, onde eu me apaixonei e eu comecei a fazer curso com todo mundo para contar histórias. Eu descobri que na verdade eu queria ser atriz, eu era, né, já estava estudando para ser atriz, porque eu gostava de histórias, eu gostava de me envolver com as histórias da literatura e as histórias das pessoas, né? Eu sou aquela pessoa que chega num lugar e eu já pergunto da pessoa como é que elas se conheceram, como é que ela chegou até ali, porque eu acho que a história da pessoa conecta com a outra e conecta com o trabalho, com os amigos e tudo mais. E como é que é essa questão de você contar histórias das empresas? Um dia você me contou, né, quando a gente se conheceu, que você contou a história de uma empresa usando metáfora e tal. Quando uma empresa te contrata para você contar uma história, como é que você faz essa construção? E quando você vai lá contar, qual é o impacto que você vê nas pessoas que estão recebendo essa história? Bom, para fazer a história da empresa, eu pesquiso muito material na própria internet e na própria empresa, né? Então eu pergunto um pouco das histórias dos funcionários para conectar com a missão daquela marca. E quando essa história ela sai do papel e vai para a oralidade e eu apresento no evento, é muito interessante, porque os adultos não têm muita oportunidade de ouvir histórias, né? Ainda mais dentro da empresa, que geralmente é um lugar, né, mais certinho, mais formal. Então os olhinhos dos funcionários brilham e traz um pouco de magia para aquele universo um pouco cinza, né, que é o mercado corporativo. Então tem alguns cases legais, por exemplo, eu fiz um evento, um colégio que estava completando 150 anos. E eu escrevi a história do colégio, que foi o Colégio São Luís. E alguns funcionários se identificaram tanto com a história que eles falaram, eu era a personagem da história. Né? Porque quando a gente conta a história da empresa, gera orgulho de pertencimento, eles sabem que eles fazem parte de um capítulo importante daquela história, né? Porque todos os funcionários da empresa fazem parte da história da empresa, não importa se começaram ontem ou se estão lá há 10 anos. E sabendo a história da empresa, eles sabem que eles fazem parte daquele capítulo e sabem que eles têm que continuar naquela história. Então eles se adequam com a missão da empresa e com os valores. Olha, que bacana. E assim, qual o papel que tu enxerga do storytelling, de contar uma história hoje no mercado digital? Como que tu avalia essa questão de as pessoas estão nas redes sociais para buscar informação, para criar relacionamento, e aí de repente a gente tem essa questão do storytelling como uma ferramenta que pode potencializar várias coisas. Como é que tu enxerga isso e que dica tu daria para quem quer começar a produzir, né, peças, né, em formato de storytelling? Eu acho que o storytelling ele é importantíssimo para a gente se conectar com o nosso público, seja ele ao vivo num evento, seja numa rede social, seja na hora da venda, ou seja também dentro da empresa. O que é o storytelling? Né? Esse nome bonito, storytelling, nada mais é do que contar histórias, né? Só que contar histórias com um propósito. Então a primeira dica que eu dou é você saber qual que é o seu propósito, qual que é o seu objetivo. Então o seu objetivo é vender, você pode florear uma história, mas você tem que saber que o seu objetivo é chegar no coração daquele cliente. E para isso você precisa contar a história com o coração.
né? Quando você conta com o coração, você chega no coração. Agora, se você conta só com a boca, vai chegar nos ouvidos. Então, um exemplo legal é a publicidade, né? A gente vê algumas peças publicitárias que elas só informam. É só institucional, não vai tocar emoção nenhuma. E se não toca emoção, não vai chegar no coração e não vai vender. Então a história ela tem esse papel de emocionar, de envolver o cliente para que ele se sinta parte daquela história e aí conecte muito mais com o produto. Sim. Então, acho que a primeira dica é essa de você saber qual é o propósito, né, qual que é o seu objetivo. E uma segunda dica é você escrever um roteiro muito bem formulado. Porque às vezes você por exemplo, vai fazer um vídeo no produto digital e fala um pouco do seu coração, assim, tipo, vou falar porque eu conheço muito bem o produto, não preciso fazer roteiro nenhum. Só que não, né? Se você faz o roteiro, você usa os gatilhos mentais, você usa muita coisa para você conseguir conectar, né? Porque eu brinco que quando você vai contar uma história, você tem que ter essa história decor, né? Decor é de coração, né? Do latim, decor, decoração. Mas para você ter a história de coração, você tem que ter escrito ela num roteiro, tem que conhecer ela muito bem, preparar, para botar ela no coração, tem que botar na mente, né? Exatamente. Tem que botar na memória. E aí depois ela fica internalizada. Então eu acho que é bem importante assim esse preparo, né? Então o storytelling ele tem que haver uma preparação. Então a gente tem até aqui um vídeo, né? Como fazer pauta de conteúdo para vídeo, que claro, o foco é o YouTube, é como fazer um vídeo para o YouTube, mas também dá para usar aquela estrutura para desenvolver um bom storytelling, porque é necessário uma estrutura, é necessário que a gente programe o que vai dizer. Sim, com certeza. E uma das coisas que ajuda nisso é você pensar no seu público. Para quem você vai falar? Isso é uma coisa que muita gente esquece, acha que vai falar para todo mundo. E quem fala para todo mundo não fala para ninguém, né? Então, se você conhece o seu público, você sabe quais são as dores dele, qual é o problema que ele está vivendo. O que está na memória dele, o que ele já viveu, por exemplo, se a pessoa é dos anos 80, dos anos 70, o que ela teve na história da adolescência, da infância dela, ou seja, quais são os momentos que ela vai lembrar, quais são os elementos que ela vai lembrar e que você pode colocar no storytelling para associar esse storytelling com a própria história dela. Sim. Então isso é bem importante. E na hora de contar, eu acho que é importante você degustar essa história, né? Muitas vezes a gente se preocupa muito com o texto e na hora de contar fica igual robozinho, né? Fica monocorde, falando de um jeito assim que ninguém tá a fim de escutar. Não, curte a história, né? Degusta a história, porque se tiver legal pra você que tá contando, vai estar legal pra quem tá assistindo. Claro, com certeza. Com certeza. Bom, o canal da Marina é uma delícia, é uma fofura. Inclusive o trabalho dela é esse, não só como contadora de histórias para crianças e empresas, também você tem um trabalho que é muito bonito, que é contar a história de pessoas em cerimônias de casamento, por exemplo, que eu acho muito legal, de bodas. Então eu convido todo mundo a conhecer o canal dela, a seguir a Marina nas redes sociais, vou deixar aqui embaixo, porque aprender a contar a história é uma coisa que todo mundo precisa, mesmo que não trabalhe com vendas, né? Porque a gente precisa sempre conectar com alguém e a história é uma excelente ferramenta para fazer isso. Sim, com certeza. Inclusive um dado interessante, aqui no Brasil a gente tem falado bastante de storytelling, né, nos últimos anos. Mas ainda é pouco. Se a gente for para o Japão, Estados Unidos e Europa, lá o storytelling não é mais uma ferramenta. É uma coisa assim que todo mundo usa, né, nas empresas grandes, especialmente o Japão e Estados Unidos. Então aqui já foi uma novidade, tem gente achando que não se usa mais porque já esgotou, e não, está cada vez mais forte. O cinema, a novela, tudo isso é storytelling, né? E as pessoas se apaixonam justamente porque existe uma história, existe um enredo, existe uma conexão, existe um começo, existe um meio, existe um fim. Gente, série não é storytelling? Total. Total, né? E um capítulo depois do outro. Então, assim, não tem como dizer que o cérebro humano pede uma história. O cérebro humano gosta de história, gosta do enredo. Então, imagina, não é uma moda nem uma coisa passageira, não. Tá cada vez mais forte. E a gente faz isso nas redes sociais também, né? A pessoa que sabe escrever uma boa história, num post ela capta atenção, ela tem mais curtidas, tem mais compartilhamentos. Agora se você coloca só o dado, às vezes ninguém vê. Então vamos ao storytelling. Obrigada, Marina. Vou deixar aqui embaixo todo o material dela e a gente se vê na próxima entrevista. Beijo. Beijo, obrigada.